Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Fala Mulher. Nós ontem tivemos o nosso primeiro episódio, que foi o enfrentamento à mulher e a luta contra o câncer, o enfrentamento, ao câncer. E foi um episódio muito, muito legal. Se você vai estar disponível no YouTube, nós vamos estar disponibilizando para você. E hoje nós vamos no segundo tema, que é violência contra a mulher. Ecos da violência, história de resiliência e superação. Estamos aqui com Magna Novaes, assistente social, Natália Vieira, que é assistente social e conselheira tutelar. E estamos aqui com a Ana Paula Chaves, que é psicóloga clínica e neuropsicóloga, né? Nós somos amigas de trabalho, também amigas pessoais, e começamos aqui esse projeto. Na realidade, o projeto ele seria apenas sobre o câncer, que ontem eu falei sobre isso, falei sobre da onde que surgiu esse projeto, foi de uma experiência minha em relação ao câncer. E só que na conversa com outras colegas foram surgindo vários temas, e nós pegamos os temas assim mais pujantes, né, que estão nos assolando, e nós estamos trazendo aqui para discussão. E por que não chamar, colegas que são mulheres, temos a questão da sororidade, do tema, um tema que eu nunca vi. Quando eu digo que o título foi Ecos da Violência, eu imaginei que esse eco ele transcendeu, porque ele está alcançando aí ao mundo inteiro. Muitas de nós que talvez não tenhamos essa dificuldade ou temos que ter esse enfrentamento, estamos assim sendo companheiras daquelas que estão tendo. Então esse espaço Fala Mulher é justamente para isso, para que a gente possa estar aqui discutindo, para que a gente possa estar aqui conversando, abrindo esse espaço. Eu lembro, Ana Paula, que o nome, nós ficamos pensando no nome, e fizemos um brainstorm, jogamos o nome, Natália, e fui jogando. Aí a Adriana Calil, que vai estar aqui na segunda-feira falando sobre as mães atípicas, do cuidando do cuidador. Aí ela, você quer o quê, Davina? Eu falei assim, eu quero que as mulheres falem, eu quero falar sobre essa luta do câncer, eu quero falar sobre esse enfrentamento, essa questão da mulher. Aí ela falou assim, fala mulher. Aí eu, pum, esse é o nome, Então ficou aqui esse tema. Nada como mais de uma cabeça pensando, Pois Então nós estamos assim hoje trazendo esse tema que eu achei muito pertinente, e trouxe gente que tem experiência e que está aí nessa causa, que está junto, com isso, Então, assim, eu acho que nós precisamos ter essa proposta de aliança política, aliança social, e nada melhor do que psicologia e serviço social para trazer essa contextualização do tema. Então, você que está em casa, aproveite, desfrute. No final, a gente vai te convidar para os outros temas que vão ser muito legais. E vai estar tudo disponível no YouTube e nós vai estar divulgando isso, Bom, na realidade o objetivo, é criar justamente esse espaço para que as histórias venham à tona e que a mulher que está em casa, ela sinta que ela tem espaço, tem alguém que está falando, talvez ela não tenha voz, mas tem alguém que está tecendo voz para ela. Então, essa é a finalidade desse encontro. É um encontro descontraído, mas também um encontro de muita vivência e de muita experiência. De acolhimento. De acolhimento, Então, assim, de encorajamento, também, Até para nós, Sim. Então, vamos lá. Eu queria apresentar, e eu queria que se apresentasse, Magna, fala aí de você, onde você está trabalhando. Então, eu sou Magna, sou assistente social, E estou muito feliz de estar aqui, gente? Porque minhas companheiras de jornada profissional, jornada de vida, Davina? A Davina sabe que ela é minha inspiração, eu falo que ela é minha assistente social inspiradora, Então, assim, é uma pessoa resiliente,
e realmente me inspira. Eu tenho assim uma grande experiência na área de execução de projetos sociais, especialmente em políticas que atendem mulheres, né? Que bom. E mulheres que estão nessas áreas de vulnerabilidade social, em periferia, né? E é muito bom poder dar voz para essas mulheres, né? E elas, como você falou, e elas têm que ter consciência de que elas não estão só. E na realidade, esse tema, a gente vai falar sobre esse perfil de vulnerabilidade, mas a Ana Paula vai estar aqui e Natália vai ver que é igual o que eu falei do câncer, né? Não tem classe Não social, tem, né? Não tem. É uma circunstância que atende, que alcança qualquer mulher, né? Natália, vamos falar um pouquinho aí de você? Oi, eu sou Natália. Eu estou muito emocionada de estar aqui. Davina e Magna foram minhas professoras quando eu era estudante de serviço social. Ana Paula é professora também, né? Elas foram minhas orientadoras de estágio. Assim, então, hoje, a professora chama a aluna para ser ouvida. Então, você não conhece aquela máxima que fala que a criação daqui a pouco supera o criador? Eu estou me sentindo um pouco assim. Né? E muito legal, assim, muito simbólico. A gente está aqui, né, nesse formato de roda, de acolhimento, de amadrinhamento, né, porque é isso que a gente tem que fazer para enfrentar, de fato, essa dor tão pungente em toda a sociedade. Né? Eu costumo dizer que a violência contra a mulher ela não é uma questão nossa, ela é uma questão de todos, né? Ela não é uma questão nossa do serviço social, da psicologia, do direito, né? Ela é da sociedade. Né? Porque, infelizmente, ela atravessa toda a sociedade. Né? Então, é importante a gente lembrar que a gente acabou de passar pelo 25 de novembro, né? Que é o Dia Mundial de Luta, de Enfrentamento, de Visibilidade, né? A violência contra a mulher de forma mundial. Né? A ONU trouxe um alerta muito importante, né? Que, infelizmente, não há lugar seguro, né? No mundo para a mulher, né? Mas a gente também não pode só se apegar à dor, né, ao luto. A gente também tem que fazer da nossa dor, do nosso luto, nossa luta, né, para enfrentar esse problema tão intenso. Eu lembro que quando eu me vi, assim, eu falei, eu vou para o Conselho Tutelar, né? E eu ficava assim, mas eu gosto muito da pauta da mulher, né? Cara, eu vou ter que trabalhar com criança, assim, com a pauta da infância, né? E aí, quando eu entrei no Conselho Tutelar, eu vi, cara, ali também no Conselho Tutelar, a violência doméstica está ali, né? Na pandemia foi onde eu mais me debrucei, né, para entender o que estava ocorrendo, porque era um momento todo novo, né? E esse fenômeno social estava intenso. Então, é minha vida, assim, eu amo falar desse tema, né? Costumo dizer que realmente falar de violência nem sempre é gostoso, é agradável, mas a gente precisa falar. Porque a gente não pode jogar para debaixo do tapete, está ocorrendo, né? E a gente tenta sempre trazer de uma forma mais leve, uma forma mais tranquila, para a gente conseguir nos olhar mesmo no espelho e enfrentar os nossos desafios. Então, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Que bom. Ana Paula, vamos começar, se apresenta, depois a gente vai jogar. Eu sou Ana Paula Chaves, sou psicóloga, neuropsicóloga. Eu fiquei, assim, há muito pouco tempo eu fui diplomada como psicóloga jurídica. Que bom. Né? Então, assim, ainda que pela formação da psicologia a gente já, por tabela, é perito, né? Por ser especialista, mas eu fiquei muito feliz com o convite da Davina, que também é um ser humano que eu admiro absurdamente. Então, quando ela falou, Ana, estamos com um projeto assim, e aí eu nem pensei, tá? Davina tá no meio, tô topando. Apesar de que minha agenda é um peteco, né, Davina? Mas, assim... Eu falei assim, não, a gente dá um jeitinho, mas, por favor, não desiste de mim. E aí, quando Davina me falou os temas, esse da violência contra as mulheres, né? Para mim é uma área assim, de paixão, não só pela minha abordagem clínica, mas por essa última formação, né, na psicologia jurídica.
E eu sinto que nós todas, né, podemos contribuir muito nesse acolhimento, como a Nath falou, desse apadrinhamento, né, dessas vítimas e de potenciais vítimas, né? Porque muitas vezes a gente fala das que chegam pedindo ajuda, mas tem muitas que nem só sabem perceber que estão dentro de um relacionamento abusivo, de um relacionamento pautado em comunicação violenta. Então, muitas vezes, quando chegam para a gente, já está assim, já no oco, como eu falo, né? Mas eu acredito que as meninas também, durante o processo do nosso trabalho, a gente consegue perceber nuances e sinais de violência que já estão acontecendo dentro de casa. E aí o nosso manejo é de chegar a essa vítima ou uma potencial vítima e estar fazendo esse reforço, né? Aumentando a rede de apoio dela e dando sentido àquela fala toda, né? Considerando esse contexto global, né, que nós estamos falando, eu queria, Natália, que você falasse um pouco sobre esse impacto, né, o impacto emocional da violência na mulher. As mulheres que você tem atendido, as mulheres que você tem acompanhado, né, tanto no Conselho Tutelar, tanto nas causas, que Natália é uma das grandes defensoras dessa causa, né, e está sempre se envolvendo, né. O que você vê nessa mulher, o que te move, né, e que acesso você tem a elas? A violência contra a mulher ela é muito complexa, né? Ela é uma violência muito difícil até da gente, enquanto estudioso mesmo, compreender ela demanda muito estudo, muito entendimento, né? Ela é um fenômeno social muito complicado, assim, né? Virou um fenômeno. É um fenômeno, né? Virou um fenômeno social. Aí, aqui aproveitar a Ana Paula, eu sou assistente social, assim, eu sou apaixonada pelo meu curso, mas eu flerto muito com a psicologia. Eu flerto muito com a psicologia, né? Senão, não se estranhe, daqui a pouco eu virar sua colega também. Eu flerto muito com a psicologia, porque lidar com criança e adolescente, assim, você tem que entender o que é que está acontecendo, né? Um sistema, você tem que entender o que é que está acontecendo com a geração, uma geração totalmente diferente, né? Então, eu me vi muito nesse lugar de buscar entender mesmo a mente humana. E aí, uma vez, eu vi uma psicóloga que trouxe uma coisa que fez assim, ó, bum, na minha cabeça. Ela falou assim, a OMS estabeleceu que a violência doméstica é um CID-11, que é um estresse pós-traumático longo, que é onde categoriza estresse de morte por guerra. Fenômenos assim, de guerra. Cara, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, assim, é muito grande, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente fala de violência contra a mulher e parece que todo mundo domina, a gente sabe, né? Mas muito pelo contrário. O que eu vejo das mulheres é uma dificuldade de se abrir, de falar, né? Muitas mulheres, no primeiro atendimento comigo, quando eu vou atender alguma pessoa pelos projetos voluntários que eu faço parte, a primeira coisa que muitas falam assim, mas eu posso falar com você sem julgamento? Você vai assim, ficar tranquila? Você não vai, né, me julgar, assim, porque eu não consigo conversar com ninguém, não consigo conversar com minha família, não consigo conversar com minhas amigas. Então, essa questão emocional da mulher é muito atingida, é muito atacada, né? Porque a violência psicológica ela é central, ela sempre vai vir acompanhada talvez de uma violência patrimonial, né? Talvez é interessante a gente colocar aqui, né, os tipos de violência que a gente tem, né, que é a violência física, a violência psicológica, que é uma das violências mais difíceis, né, Ana Paula, da gente identificar, da gente trabalhar. Tem a sexual, né, que atinge, atravessa a dignidade humana, né, os direitos sexuais, que é muito também difícil da gente trabalhar, né? E tem a violência patrimonial, né, que nem sempre é só o dinheiro, né? Porque a gente fica muito pensando assim, pegou o dinheiro dela. Não. Às vezes é quebrar suas coisas, é quebrar a casa toda, né? Isso é uma violência patrimonial, né? Então, tem muitos modus operandi aí, né? Muitas ferramentas para que essa violência seja efetuada. Quando você falou sobre você vai me ouvir sem me julgar, né? Quando a mulher fala isso, eu lembro que você me contou uma experiência que você foi falar numa comunidade, não é isso? Conta pra gente. Gente, eu era estagiária.
E elas são doidas igual eu. E aí, eu tava super, assim, a pauta da defesa dos direitos da mulher sempre foi muito, assim, em mim, né? Eu tenho uma mãe também que ela foi muito... Minha mãe sempre foi assim, não baixava a cabeça pra macho nenhum, assim. Minha mãe é muito brabona, assim. Agora ela tá mais calma. Então, fui criada muito com mulheres fortes. Então, essa pauta do direito da defesa da mulher, do direito da mulher, sempre foi muito firme. Então, quando eu comecei a fazer o estágio, eu estava já no final. Eu falei para a Davina, ai, Davina, deixa eu fazer uma palestra aqui com as mulheres, né? Eu lendo super Simone de Beauvoir, não sei o quê. E eu, nessa minha perspectiva acadêmica, né? Eu vou fazer uma palestra, vou arrasar, né? E eu vou converter todas aquelas mulheres para o feminismo, né? E aí, o que aconteceu, Ana Paula? Eu comecei a fazer a palestra, linda, maravilhosa, perfeita, com todos os dados, com tudo que você pensar de acadêmico tinha ali, tudo, dados, a ONU falou toda isso, pesquisa. não sei o que, não sei o que. Sabe o que aconteceu? Essas mulheres começaram a levantar e ir embora. E eu lembro que ficou só duas, assim, na frente, e elas me olhavam, e a gente se olhava, e eu ficava assim, eu tô falando algo errado, e eu dentro da minha cabeça acadêmica, eu ficava assim, nossa, mas eu tô falando os dados da ONU, assim, tá tudo, né? E aí a gente entende. E aí ali eu vi uma das questões mais doídas, assim, da violência, que é a vergonha, né? Você é vítima, mas mesmo sendo vítima, você tem vergonha, você se sente culpada, você se sente num lugar, não quero falar disso, né? Então, não é tão simples você falar sobre esse assunto para alguém que vivencia aquilo. Uma lembrança que você me traz com a sua fala, Nath, Davina e Magna, a vítima da violência doméstica ou da violência, por exemplo, uma jovem que está num relacionamento afetivo e ela não está ainda, não constituiu família com esse parceiro, né? Mas ela se sente de alguma forma rendida por ele, né? E aí normalmente essa vítima me procura com toda fala, menos de se reconhecer como vítima. Então, normalmente, elas vão ao consultório com uma queixa muito forte de depressão. Eu estou com sintomas depressivos e eu fui na minha médica e ela pediu para iniciar uma psicoterapia. Aí, quando você começa a estudar, né, a dinâmica de vida, né, o modus operandi da pessoa, aí você começa a perceber que ela é vítima. A gente tem uma expressão, Davina e meninas, que a gente usa muito na psicologia, ela não tem uma tradução para o português, mas é muito usado em casos de abuso psicológico, sobretudo, que chama gaslighting, né? Que vem da palavra que é como se fosse uma luz de candeeiro, uma luz de gás, que é aquela meia luz. O abusador que pratica o gaslighting, ele é tão sutil, ele é tão assim adequado, eu diria, socialmente, que você sequer, que você sequer percebe aquele movimento de abuso, de violência. E assim, não desfazendo absolutamente a violência física, sexual e patrimonial, mas a violência psicológica, ela é avassaladora, porque ela deixa marcas que demoram muito tempo para a vítima se refazer, né? Eu tenho pacientes que são vítimas, né? Que são assim, estão num momento que a gente chama de, sabe aquele momento rebote, assim, que você tem, que você está curando, aí você fica com medo de ter medo de novo, aí fica com medo de ter uma reincidência. Então essas pessoas, elas saem dos relacionamentos abusivos e ficam com medo de se relacionar novamente, porque elas generalizam que todo outro homem que se aproximar, ou mulher, porque a gente estava conversando um pouco antes do programa começar, que isso não é um critério exclusivo das mulheres, né? Homens também são vítimas, casais homoafetivos, isso não existe uma... Assim, é claro que pela estatística as mulheres sofrem mais, né? Mas assim, não é exclusivo de mulheres.
Então, assim, o que a gente percebe? Que essa pessoa, quando ela está iniciando o começo de um outro relacionamento, ela está tão ferida, tão machucada, que toda mínima lembrança que gere nela alguma recordação do que ela viveu, cria um gatilho e ela se recolhe e se afasta sem minimamente oportunizar um novo relacionamento, né? Em momentos que podem ser muito felizes. Ou então, o que nos preocupa da psicologia, né? Que é um estudo, que aí eu vou mais uma vez parafrasear a Nath, quando ela fala de fenômeno, que é um estudo que a gente tem estudado, que a gente tem pesquisado bastante, que eu não quero que vocês me entendam que é assim, que a vítima vai ser uma abusadora em potencial, mas ela acaba querendo, como se fosse assim, um movimento de, bem, fizeram comigo, punição, né? Eu vou fazer com outro também. Isso não é uma via de regra, mas a gente vê muitas mulheres acuadas e quando iniciam um relacionamento que tem uma leitura minimamente saudável, elas desconfiam de tudo e aí acabam enfiando os pés pelas mãos, me desculpem o trocadilho, né? Como se fosse assim, não, eu sofri, agora eu também vou fazer sofrer. Sim. Mas isso é muito interessante você trazer, porque eu, enquanto conselheiro tutelar, vejo muito isso. O que acontece? Essa mãe, ela é violentada, né? Fisicamente, emocionalmente. Ela vai reproduzir com quem? Com os filhos. Então, aí a gente vira um ciclo da violência intenso, né, e vicioso, e é muito complicado, né? Porque quando a gente fala de infância, a gente fala do chão da vida, né? É o chão que você vai pisar pro resto da vida. Então, uma menina que é educada num ambiente violento, ela começa a entender que as relações são assim. Então, se relacionar com o meu marido, eu tenho que ser violentada. Ela naturaliza a violência, né? Verdade. E aí, em contrapartida, também, o menino que é educado dentro desse sistema, ele entende que o corpo da mulher, ele é público. Eu agrido, né? E aí, eu vi isso, eu aprendi muito com a Davina e a Magna, ser uma assistente social de chão, assim, cara, tem que conhecer território, tem que conversar com as pessoas, porque só assim que a gente vai entender também as questões sociais, os fenômenos sociais, né? A academia é muito boa, os estudos, as pesquisas, mas a gente tem que ir pro corpo a corpo, entender o que essa população está sofrendo. Então, eu sou muito assim. Então, eu aprendo muito com vivência mesmo. E eu lembro que uma vez eu estava participando de uma atividade, uma comunidade que eu trabalho, e tinha um menino na fila. E ele pegou o braço de uma menina com uma violência, assim, com ódio, assim, sabe? Cheio de ódio. Ele, sai daqui, não sei o quê, um menino de 9 anos. E eu fiquei horrorizada com aquilo. Eu falei, você não pode fazer isso, ok? E ele falou, tia, eu posso sim, ela é minha irmã e eu posso tudo. Aquilo me deu um baque. Eu falei, aí, eu fiquei até meio desorientada. Eu falei assim, não, você não pode. Mas era tão firme isso, essa certeza. Era uma compreensão mesmo. Não, as relações são assim. Né? E aí, como boa investigadora social que a gente sempre eu falei, não, tem alguma coisa nesse núcleo familiar, deixa eu entender. E a gente foi entender, a mãe em vivência de violência. A Natália, quando a gente vai para esse chão, para esses territórios, especialmente, a gente sabe que a violência não escolhe classe social, é verdade. Mas eu, enquanto assistente social, que sempre, a minha carreira até agora, ela foi pautada na convivência com essas comunidades, e a gente até comenta às vezes, né? Às vezes a gente trabalha o dia inteiro e depois a gente vai conversar sobre o nosso trabalho. Então a Natália às vezes, Magna, precisa de apoio nisso. Às vezes eu ligo para ela e falo, Natália. Então a gente troca muito depois de vivenciar algumas situações. E a gente vê que isso se perpetua, né? E aí eu já presenciei muito nas minhas andanças, com os projetos sociais e tal. E é isso que acontece. Às vezes, eu tive casos assim que eu acompanhei, que tinha a mãe, né, que era vítima de violência, a filha e a neta. As três, assim, vivendo o mesmo ciclo, né? E aí a gente sabe que, para mudar esse ciclo, tem que ser pela educação, né? Educação. E aí a gente vê que quando a gente coloca dados, assim, a gente vê
acontece em todas as classes sociais. Porém, lá no nosso chão periférico, nas comunidades, ela é muito maior. Né? Até porque tem a questão financeira, né? Então, eu acho que isso... Deixa eu só que eu queria te perguntar uma coisa, Magna. Você sempre trabalhou com projetos de geração de renda, Geração né? de renda. A Magna é uma assistente social que ela era contratada para projetos, por projetos. Tem uma verba X, tem um projeto tal, desenvolve esse projeto de geração de renda para essa comunidade, para mulheres. Eu vou fazer uma pergunta para você, mas eu queria só voltar um pouquinho rapidamente, que aquilo que a Ana Paula estava falando e Natália, vocês, né, na realidade, eu sempre falo em terapia de família, eu falo assim, o outro não pode pagar a conta daquele que deixou em aberto, não é? A conta do último, né? Isso, então assim, aquele deixou uma conta, deixou um débito, aí para eu me relacionar, é como se eu entrasse nessa relação, não, ficou um débito, então você que está se relacionando comigo, você tem que pagar a conta do outro, e não necessariamente é uma nova história, né? É um novo momento, mas isso precisa do quê? De cura, né? E é isso que eu queria trazer para a Magda. A gente falou sobre essa contextualização daquilo que a gente está vivendo, né? Mas aconteceu comigo, né? Ou com essas mulheres que você faz sobre geração de renda, né? Eu acho que a maioria dessas mulheres talvez estejam vindo de uma realidade, eu quero sair disso, porque financeiramente eu não tenho condição de sair. Né? Depois eu quero até citar aquele projeto que a gente começou lá, né? numa comunidade, justamente para gerar renda, para aquelas mulheres gerarem renda, para que elas não se submetessem mais àquele tipo de violência, de subserviência, né? Agora, depois a gente vai voltar nisso, mas aconteceu e para onde que a gente vai encaminhar essa mulher? Para onde, por exemplo, eu que hoje não estou trabalhando, me aposentei, sabe? Então eu fico abusando aqui nesses projetos, né? Então, eu conheci alguém, eu quero encaminhar, eu preciso encaminhar. E aí, fala um pouco desses recursos que hoje nós vamos falar de Distrito Federal, mas a gente sabe que a gente tem projetos federais, né, que tomam o Brasil inteiro. Você poderia falar um pouco disso para a gente? Então, assim, e para as pessoas que estão nos ouvindo, né? A realidade dessas mulheres com as quais eu tenho vivência, né, passa muito pela questão financeira, educacional, né? A gente vê que dados da ONU, do Conselho Nacional da Mulher, do próprio Ministério das Mulheres, da Família, diz que essas mulheres que estão nessas áreas periféricas, elas sofrem mais, né? A porcentagem, assim, se a gente for comparar, 3 até 4 vezes mais de uma mulher que tem uma baixa escolaridade, baixa renda. Então, para a gente falar, né, que é possível que essa mulher saia desse ciclo, então a gente tem que falar das políticas públicas, né, que não são suficientes. Elas existem. Se existe, já é um passo que a gente já deu, né? Já caminhamos um pouquinho. Mas elas ainda não são suficientes. Então, quando eu, enquanto assistente social, que elabora projetos, que executa projetos, atendendo essas comunidades, então a gente percebe que, a partir de um projeto de profissionalização, uma parte dessas mulheres, não são todas, a gente não consegue resgatar ou, né, transformar totalmente a vida de todas, mas uma parte dessas mulheres, elas começam a ter traz luz. A gente traz luz, uma nova realidade e possibilidades. Então, elas começam a entender que eu quero sair desse ciclo. E a gente sabe que a maioria não tem condição, né? Tem a dependência emocional, a gente sabe, mas, porém, a dependência financeira também é forte, é muito forte. E a dependência financeira acompanhada da emocional, ela trava, né? Ela paralisa essa pessoa, né? Aí a gente vê um fenômeno. E é importante, a gente, de serviço social, a gente tem que pautar isso. É importante porque, assim, a gente fala da violência como fenômeno social, mas ela é alimentada por uma arquitetura social de desigualdade, né? De falta de educação, né? Falta de fortalecimento da política de assistência social, né? Então, tudo isso vai fomentando, né? Vai encorando, Se a gente for ver, ato contínuo
a violência psicológica acaba sendo subvista, se é que eu posso falar assim, acaba sendo negligenciada, porque essas outras violências, elas tornam muito patente o ato da violência em si. E aí a vítima acaba aceitando toda essa violência psicológica, porque assim, o que ela está mais preocupada nesse momento? É em ficar escutando que ela é louca, que ela está ouvindo coisa da cabeça dela, que ela está andando com má influência, ou a falta do arroz e do feijão no prato, né? Ou então, por exemplo, o que eu vou fazer se esse homem me largar? Né? Como que eu vou acabar de criar os meus filhos? Porque é isso que elas trazem. E assim, ainda que a gente pense assim que a vítima vulnerável, ela tem, obviamente, por óbvio, né? uma condição muito mais delicada de se trabalhar diante da pergunta que a Davina te faz e você responde, Magna, mas olha só, isso independe realmente de classe social. Assim, eu posso falar para vocês que a minha clínica, ela não é uma clínica social, né? Eu atendo todos os públicos, mas a grande maioria das vítimas que eu recebo é de uma classe média, média alta. Né? E assim, de relatos assustadores, eu diria para vocês, das pessoas entrarem num espaço social, num status quo que a sociedade de alguma forma cobra, né? E não conseguir sair porque não consegue se perceber sem estar nessa parcela que a sociedade encontrou, né? Que colocou esse lugar. Então, assim, as ameaças psicológicas, os abusos emocionais, eles se tornam muito avassaladores para uma vítima desse perfil, né? Não estou desdenhando outro perfil de vítima, mas assim, a classe, ela interfere nesse aspecto de como o sintoma, vamos pensar assim, como o sinal é dado, né? Agora, assim, eu vou fazer eu vou jogar aqui para a gente pensar, talvez eu esteja equivocada, mas me veio algo assim na hora que você estava falando. Vocês acham que as atividades de grupo, elas são mais eficazes do que as individuais, tipo de consultório, além não estou invalidando o consultório de jeito nenhum, mas, por exemplo, como nós temos assim recursos, né, que eu queria que você falasse um pouco também, mas vocês acham que quando ela se depara com um grupo, que sempre tem alguém que se apresenta um pouco mais nesse enfrentamento, vocês acham que isso colabora? Eu acho ou que não? dá uma ou a vergonha tem colabora? Um pouco de cada. Depende, assim, não dá pra gente colocar todo mundo num bolo só. A gente não vai muito longe. Teve aquela apresentadora, né, que é conhecida aí nacionalmente, Ana Hickman, e ela fez a denúncia, né, do marido agressor. Guardadas as proporções, ela trouxe encorajamento para muitas outras mulheres, né? Mulheres da mídia, mulheres que são de uma classe mais favorecida, vamos pensar assim também, para colocar em xeque isso tudo. E eu acho que a proposta do programa, quando a gente fala mulher, é literalmente da gente limpar esse canal e dar esse encorajamento, né? Das mulheres pensarem assim, puxa, será que não é isso que está acontecendo comigo? A gente não quer generalizar que todo caso é um caso de abuso emocional ou de violência, seja da ordem que for. Mas é importante a gente se perceber, porque, assim, só voltando a uma fala minha, Davina, quando a gente fala do gaslighting, a gente percebe, gente, que o abusador, ele usa, assim, de uma sutileza para fazer a vítima acreditar que a pessoa que é perturbada na relação é ela. Então, assim, ele cria distorções cognitivas na mente da pessoa. A pessoa começa a se questionar se realmente ela não é errada. Gente, isso é um terrorismo psicológico. Eu já ouvi, Ana Paula, tipo assim, que cor é isso aqui? É branco. Não. É branco. Não, isso aqui é verde. Não, eu vou dar um caso Daqui a pouco eu estou achando eu vou dar um exemplo que não real. É verde. Realmente, eu devo estar equivocada. Isso aqui é verde. A pessoa contesta a realidade dos fatos. Eu vou dar um exemplo real para vocês. A paciente, ela tinha visto
pego uma traição, uma suposta traição do esposo, através de uma mensagem de celular, de WhatsApp, né? Ele fazendo elogios de uma forma bem íntima para uma mulher. Aí ela pegou e deflagrada, né, a mensagem e a suposta traição, ela foi questioná-lo. Não, isso é coisa da sua cabeça, isso é uma brincadeira. Essa aqui é uma colega de trabalho. Tá vendo? Por isso que eu falo, para de andar com fulana, para de andar com ciclana. Então, o abusador, ele cria uma atmosfera que a pessoa começa a desconfiar dela mesma. Agora, imagina o cérebro recebendo mensagens diárias de que não, você não é capaz. O que você está falando, o que você está fazendo é fruto da sua imaginação. Chega uma hora que a pessoa acredita naquilo. Acredita, como a Davina falou, que branco não é branco, é verde. Né? Então, assim, é um sofrimento, a gente chama em psicologia de sofrimento subjetivo. Né? Então, para você conseguir que a vítima fale sobre isso, gente, a gente precisa disso. A gente precisa de mostrar que isso é real, que isso não é da imaginação dela. Que se ela for juntando uma pecinha de um acontecimento aqui, outro acolá, ao longo de 10 anos de união, 5 anos, às vezes meses de união, né? Tem algum sentido. Então, assim, quando você fala, Davina, da questão do grupo, o grupo, ele pode coibir ou pode também ajudar. Então, tudo, no meu ponto de vista, Nath, eu não sei se você concorda comigo, eu acho que é assim, depende do momento que a gente está acolhendo essa vítima. Um grupo pode ser muito necessário. Mas, assim, de imediato, eu acho que a gente precisa observar mais. Pisar no solo, como você ensinou as meninas. Nós tivemos uma experiência, e eu queria depois que Magna falasse um pouco sobre essa questão desses recursos, né? Foi quando eu conheci a Natália. Nós fomos convidadas por uma instituição mundial, porque havia uma verba internacional de um conferencista que havia estado aqui em Brasília, e ele tinha uma verba da empresa dele e que ele queria fazer um trabalho social. E eles, cada ano, ele destinava aquela verba para um tal projeto. E eles decidiam lá. E dessa vez ele não sabia o que fazer. Aí ele pediu para o organizador da conferência que fizesse um tour com ele em Brasília. E aí ele levou para uma certa comunidade, que é a comunidade que a gente começou a trabalhar. E ele chegou lá e ouviu algumas mulheres, levou ele numa instituição, elas receberam ele, né? Era uma creche, né? Uma creche, não era um trabalho especificamente com mulheres, era uma creche. E ele ouviu uma das mulheres que trabalhavam na creche. Era uma creche comunitária, elas faziam assim, tipo, nós 4 temos filhos. Então, eu vou cuidar dos seus filhos para você fazer a faxina naquele dia. Amanhã, Ana Paula, é você que vai cuidar dos nossos filhos para que a gente pudesse trabalhar. Então, era mais ou menos assim. E ele ouviu uma dessas mulheres. E ele simplesmente falou assim, não vou dizer se citar o nome da moça, mas eu vou usar o nome aqui, Ana, né, que é o nome comum, vou usar até o seu nome. Eu quero que esse dinheiro seja destinado para as Anas da comunidade. Porque essa mulher, ela tinha falta de audição por conta de um soco que levou no ouvido. Ela não enxergava de um dos homens, corrija se eu estiver errada, de um soco que ela levou, também do marido. E ela tinha, tipo, 6 ou 7 filhos. E ele falou assim, eu quero investir, fazer um trabalho de geração de renda para essas Anas dessa comunidade. Ana, cadê as Anas? O que nós fizemos? Porta por porta. Exatamente. Nós fomos de porta em porta. Você quer participar de um projeto e tal? Até que conseguimos lá uma meia dúzia. Havia maridos do lado de fora, esperando terminar a roda de conversa para eles irem embora. Eles já estavam lá do lado de fora. Isso aqui é só uma observação, mas, Magna, eu queria que você falasse um pouco assim, esse recurso, né? Esse recurso bateu a nossa porta, né? Era uma verba internacional, nós ficamos 2 anos, né? Agora, só para completar, eu esqueci de dizer que a coisa boa hoje, essas mulheres
se encorajaram de uma tal forma, que são ícone dentro da comunidade. Que coisa boa. Elas criaram uma associação. Todas romperam com o ciclo da violência, voltaram a estudar, então vão se formar em faculdade. Hoje consegue, inclusive, verba do governo federal. Mesmo, Exatamente. Se você não faz essa ruptura, você vai perpetuando entre gerações. Sim. Aí a filha... Certa vez, gente, eu escutei de uma pessoa que, assim, como é um... Eu escutei de uma pessoa, um homem casado, que a mulher tinha solicitado o divórcio. E aí, alguns meses depois, que eles já estavam com separação de corpos, ele a viu num lugar público com outro homem. E ele, muito enfurecido, enfim, tomado de uma emoção muito grande, ele agrediu ela fisicamente. E aí, quando eu fui conversar com ele na postura de psicóloga, que fui do casal, ele falou a seguinte questão: você acha, doutora, que eu agrediria a mulher que eu sempre amei e que ainda amo, sendo pai de uma filha? Eu falei, acho. E aí, um pouco antes da Davina fazer esse convite para mim, ela viu uma publicação que eu fiz, que eu acho que vocês devem ter visto, né? Passei para você, Natália. Que foi uma publicação, também. Foi uma campanha, né? E aí eles espalharam vários banners, faixas lá em Salvador, falando sobre a questão da violência doméstica, e eles chamavam de Maria, que é um nome comum, né? Aí eram faixas assim de um homem: Maria, eu te amo, volta pra mim. Me perdoa. Eu estou arrependido, me perdoa. Eu nunca mais vou fazer isso. Se eu fiz isso é porque eu te amo, porque é sempre essa retórica, né? É sempre esse discurso. E aí a última fala é assim: não volta, Maria. Né? Então, assim, faixas, não volta, Maria. Porque assim, é sobre isso, né, que a gente precisa conversar, é esse encorajamento que a gente precisa dar para mostrar que elas dão conta. Se existe essa verba, a gente precisa divulgar, porque muitas não saem desse ciclo, não rompem esse ciclo, porque elas não conseguem ver uma luz no final do túnel, né? Eu já vi pessoas que têm até minimamente uma rede de apoio, porque uma orientação que a psicologia faz busque uma rede de apoio, faça novos amigos, busque a família, busque referências que possam te afastar do agressor, porque essa história de não, vou dar mais uma chance, ele disse que vai mudar. Mas vocês conhecem o ciclo da violência? Fala um pouquinho, Nath. O ciclo da violência, ele é isso, né? É igual você tá falando, o agressor, né, esse homem violento, ele nunca vai vir agredindo logo de início, né, gente? Então ele vai vir, às vezes, sendo um príncipe, né? Assim, nossa, acolhendo demais, né? E aí a gente tem toda essa questão social do protetor, né? Aí tem os ciúmes, mas aí a gente tem essa questão social. Ciúmes é cuidado, né? Ele tá cuidando do que é dele, né? Isso é tudo social, construção social. Né? Então, o que acontece? A mulher entra nessa relação e ela, né, tá empolgada, sempre vem um boom de violência. Aí ela vai vir violência física, ou aí você falou, uma tortura mesmo psicológica. Vai vir algum embate muito intenso, né? Vai ficar agudo essa situação. Cara, a mulher vai virar e falar assim, poxa, né, eu tenho alguma coisa errada. Vai acionar, a gente chama de red flags, né? Que vai acionar uma bandeira vermelha, um alerta. Só que ele é muito esperto, né? A violência contra a mulher, ela é muito sofisticada, assim, né? E aí ele vai diminuir, vai falar, poxa, é mesmo. E a gente vê muito isso quando a gente atende. O cara, sei lá, vai lá e bate na mulher. Geralmente, ele vem com pedido de casamento. Ele vem com um cuidado, um amor muito extremo. Bomb love, né, que a gente chama, né? Que aí ele vai vir bombardear essa mulher de amor e essa mulher vai falar, poxa, é mesmo, né? Porque a gente é construída de o quê? A menina amadurece mais rápido que o menino, né? Então, acho que ele vacilou mesmo, vamos dar uma chance. E aí vem de novo com esse ciclo da violência. Começa de novo. Aí a gente chama de lua de mel. Aí eles entram em lua de mel. Não, tá tudo bem, gente, a gente tá conversando, vai ficar tudo bem. A grande maioria das vítimas não denuncia. Só que vira um ciclo. E a tendência é cada vez tensionar mais.
até chegar, infelizmente, no feminicídio, que infelizmente, é o ato final. E aí, só para trazer a título de informação, uma pesquisa interessante, que ela diz que uma mulher, para conseguir romper com esse ciclo, ela vai viver esse ciclo pelo menos umas 8 vezes, que é o relacionamento ping-pong, né? Então, pelo menos umas 8 vezes, se ela conseguir sair sem ser vítima de feminicídio. Então, é cruel. Mas o machismo, Ana Paula, você como psicóloga, né, e vocês, minhas queridas, a gente entende o machismo como uma violência muito cruel, porque ela também atinge o homem. Sim. Né? A gente não fala muito nessa perspectiva. O machismo, ele é cruel com o homem. Muitos homens são machistas porque foram criados por mulheres machistas. E Ana Paula, eu acho assim, o mais assustador, ela só te dá a possibilidade de uma masculinidade. Para nós, mulheres, é a música. Já tive mulheres de todas as cores, de todas as idades, mulheres, né? Ser feminino te dá várias possibilidades. Mas o macho, né, é só o másculo, é só na perspectiva violenta. Parece que ele não pode ter essa feminilidade, essa doçura. Então, se hoje você colocar para um jovem, eu gosto muito, eu faço uma parceria bem bacana com a Magda nessa parte de enfrentamento ao trabalho infantil. Então, quando a gente vai conversar com os jovens sobre questão de gênero, e eu faço a provocação para eles. Um menino que faz balé. Ô, tia, tá doida? Isso aí não é menino, não. Isso é qualquer fã, tem, tia. Então, não existe possibilidade de outra masculinidade. E isso é muito complicado, isso é adoecedor também, não, e se a gente emocionalmente for pensar nessa perspectiva, Nath, olha só como que isso se expande a muitas outras áreas que incluem nós, mulheres, né? Então, eu estava ouvindo um dia desses uma entrevista da Fátima Bernardes com aquela Ivete Zangalo. Eu não sei que programa que era, porque eu vi numa rede social, então era um recorte. E aí estava se falando para as duas, porque as duas têm relacionamentos já duradouros com homens bem mais novos do que elas. E aí estavam perguntando para elas como que elas iam fazer se, quando eles estivessem mais maduros, eles deixassem elas. Aí a Ivete, né? Ela chegou e falou assim, vem cá, e me diga, se for o contrário, se eu que não quero mais ele, se eu que quero um outro perfil de homem, se eu quero um mais velho, se eu quero um até mais novo do que hoje ele tá, se eu quero ficar sozinha... Por que é sempre, assim, o problema é se a mulher for largada? Então, assim, isso também é cultural, sabe? Tá arraigado, assim, na base da nossa cultura. Eu acho, assim, que a gente aqui traz a gente precisa trazer os dois viés, né? A gente está trazendo a questão da violência, a gente está trazendo a questão desse fenômeno, de uma realidade que a gente está vivendo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que há novas oportunidades, né? Nós, mulheres, ou os homens, nós estamos aqui para ter novos recomeços. Né? E para ter novos recomeços, nós precisamos primeiro admitir essa questão e admitir a questão a cura, né? A possibilidade da cura, para que eu possa retomar a minha vida. Porque eu não posso... Eu tenho uma amiga que me falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim, não tem homem para a gente casar, não tem homem, não existe homem para a gente casar. Não tem homem para mim no Brasil. Porque não existe. Eu falei assim, deixa eu te perguntar uma coisa, você é uma boa mulher? Aí ela falou assim, né? Já fez isso? Eu falei assim, você é uma boa mulher? Ela, sou. Você é uma mulher, gostaria de ter um companheiro? Gostaria. Mas você acha que você seria uma boa esposa? Seria. Então por que não pode também ter um homem que pense da mesma forma? Porque só tem... Então, ao mesmo tempo, nós temos que ter cuidado de fechar as possibilidades para os recomeços, né? O renovo da nossa vida, né? Às vezes eu posso não estar totalmente curada, mas eu posso estar num passo caminhando para esse processo. Você concorda comigo? Concordo, eu já fiz isso. Eu já fiz esse questionamento várias vezes com algumas pessoas do convívio, né? Pessoas, inclusive, que já saiu de ciclo de violência, que já está recomeçando. E aí a pessoa fala assim, Maína, mas não tem. Com quem que eu vou me relacionar agora? Né?
não tem homem que presta. Fala assim, não tem homens que prestam. Aí eu faço exatamente essa pergunta. Eu falei, mas você acha que você presta? Eu já fiz várias vezes essa pergunta, com pessoas que inclusive... uma leitura de homens, que a gente sabe que são homens honestos, homens bons, né? Eu sempre faço essa leitura também. Vem cá, me fala um pouco do seu irmão, me fala um pouco do seu pai, né? A gente tem homens muito bons, sim, né? Sim, claro, é aquela história que Davina falou. O último não pode pagar o preço do anterior, né? E a gente não deve generalizar. Bom, gente, nós estamos assim chegando ao final. Que que pena, né? Não passa tão rápido, né? Eu tinha tanta coisa mais pra falar. Então, em março nós estamos voltando aqui, né? Só que eu quero fazer esse programa ao vivo, tá? Em março, né? Acho que a gente dá pra gente até lá. Então, assim, eu queria que vocês se despedissem, né? Falassem, se vocês quisessem falar diretamente para quem está nos ouvindo, né? E que vocês se despedissem e fizessem as suas considerações, alguns poucos minutos, nós temos aí 10 minutos apenas, então que a gente pudesse. Vamos lá, Magna? Vamos lá. Um pouquinho antes, eu só quero retomar um pouquinho assim sobre onde essas mulheres, né, que estão buscando sair desse ciclo de violência, onde elas são acolhidas, né? Aqui no DF nós temos os centros de acolhimento, né? Inclusive aqui nós temos nome de flores, né, Nath? Na Bahia eles colocaram o nome de mulheres, né? Mulheres que representam ali, mulheres que sofreram ou que lutam, né? Essa causa das mulheres que estão nesse ciclo de violência. Então, existe os centros de acolhimento. Nós sabemos que a política ainda é falha, né? A política pública para atender essas mulheres, porque em 2013 nós tivemos, né, o projeto da Casa da Mulher Brasileira e seriam instaladas essas casas de acolhimento em todos os estados do Brasil e no DF. Só que de 2013 até agora, nós temos 7 casas da mulher brasileira funcionando, né? E inclusive hoje eu estava conversando com a Natália que no papel diz assim que ali a mulher ela pode ficar em alojamento. Tem umas que na descrição lá no critério e tal de acolhimento, não, ela pode ficar aqui por até 15 dias, só que não é exatamente assim. Quando a gente chega lá, às vezes ela não pode passar nem 24 horas. Então, muitas mulheres que falam, eu quero sair, eu tenho necessidade de sair, muitas mulheres que estão numa condição financeira precária, elas não têm, às vezes, recursos nem para sair daquela comunidade até chegar nesse centro de acolhimento. Mas a gente tem hoje vários recursos que são de organizações não governamentais. O que eu sugiro, talvez, me perdoe a intromissão, que você deixe isso depois elencado para nós, porque quando a gente passar para o YouTube, a gente coloca lá na descrição esses lugares, os contatos que eu acho que Então, nós temos, né, o centro de acolhimento, tem o CRAS, né? Então, nós temos essa Casa da Mulher Brasileira, que aqui em Brasília funciona lá em Ceilândia, né? Então, os centros de atendimento especializado também tem um em Ceilândia. E então as mulheres elas precisam saber que elas têm onde buscar esse apoio, elas têm onde buscar essa ajuda. Embora a gente saiba que a política não seja totalmente eficaz, mas elas têm onde buscar. E a gente já caminhou um pouquinho por ter hoje esses centros de atendimento. Mas como você falou daquela instituição que no começo, né, atendemos aquela comunidade, aquelas mulheres, então nós temos que apoiar. Porque nós temos hoje muitas organizações da sociedade civil, que hoje nós chamamos de OSC, né? Que apoiam verdadeiramente essas mulheres, que acolhem, que abrigam. Então, não são só as instituições governamentais, né? Nós temos muitas organizações da sociedade civil que fazem também esse papel e com eficácia. Um bom trabalho. Informações no YouTube, né? Muito obrigada, Marta. Nada. Muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigada. Amei te conhecer, Ana Paula. Estamos juntas. Realmente, 1 hora era muito pouco, porque é muita coisa pra gente falar. Eu fico aqui na minha cabeça, nossa, mas eu não falei. Eu comecei a falar, né? É uma pauta muito cara pra mim, assim, porque eu acredito, eu fui criada pelos meus pais na perspectiva, se não tá bom pra todo mundo, se não tá bom pra todo mundo, não tá legal, né? Se tá bom só pra alguns, não tá legal. Então, assim, não tá bom pra gente, mulheres, né, viver nesse espaço tão violento que tem sido a sociedade, né? Então, reafirmar mais uma vez o meu compromisso com essa pauta, né? No enfrentamento, na luta, né? Como mãe, como mulher feminista, como trabalhadora, né? Compreendendo que a gente precisa atuar, agir, né? Viver é muito melhor do que sonhar.
e a gente também trazer essa perspectiva para as mulheres que atravessam alguma situação de violência, a vida após isso, você não é essa dor, né? Porque muitas ficam nesse lugar até sem entender, porque atinge muita autoestima, né, dessa mulher. Então, assim, você é protagonista da sua história, né? Levanta, sacode a poeira e vem com a gente, dá a mão, né? E para vocês, homens, também se tratem, enfrentem as suas dores, as suas cicatrizes, as suas feridas, porque o que a gente está fazendo aqui, né, é a construção de um mundo melhor, é a construção de um novo mundo, né? E a gente não pode mais naturalizar o absurdo, a barbárie, a violência, porque nós temos um mundo, eu como mãe, eu tenho um mundo para entregar para minha filha, né? E isso tem que ser construído agora. Então, mais uma vez, muito obrigada, estamos juntas. Bem, obrigada, Davina, pelo seu convite, e eu quero me colocar à disposição de você sempre que for necessário, que eu puder contribuir, né, com o meu conhecimento e aprender com vocês. Obrigada por essa bancada aqui tão rica e tão linda. Eu posso deixar o arroba lá do Instagram? Sim. O meu Instagram, pessoal, é @neuro.aprendizagem. Lá eu produzo alguns conteúdos sobre temas assim. Vai estar nos créditos também embaixo da sua visualização. E assim, eu quero só agradecer vocês e assim, eu faço das minhas palavras... faço das palavras de Nath as minhas. Olha, Ana Paula apareceu aqui depois. Tá bom, obrigada, pessoal. E eu acho que nós mulheres, a gente não tem que ter só a sororidade na fala, sabe? A gente precisa realmente ver que tem ação, tem como a gente se juntar, se unir e fazer uma vida melhor, né? Pensando nos nossos descendentes, né? Muitas de nós somos mães, somos tias, avós, então assim, a gente quer deixar realmente um mundo melhor, dar esse olhar também cuidador para o homem, porque assim, independente de ser uma psicopatologia ou qualquer coisa que possa ser de ordem médica, são pessoas que devem estar minimamente em sofrimento, né? É verdade. Então, assim, acolher a todos que precisam de uma orientação e de um apoio profissional. Aí eu me coloco à disposição de vocês. Olha, eu queria agradecer vocês. Eu sei que vocês mexeram nas agendas, né? Todo mundo mexeu nas agendas para estar aqui, né? E por amor, né? Pela causa. Eu fiquei muito feliz porque veio à luz essa ideia e todo mundo aceitou e todo mundo acreditou, né? Então, nós estamos aqui à disposição, fala mulher mesmo, fale, né? Esse é o espaço. E também queria deixar aqui o convite, né, para os próximos episódios, que vem aí Cuidando do Cuidador, né, que sobre mães atípicas, né, esse processo de ressignificação dessas mães. Vem segunda-feira. Vem o envelhecimento. Teremos a Natália também aqui, né? Que escolhemos uma pessoa mais jovem também para estar contrapondo, né? E depois, finalmente, sobre a menopausa. Nossa, que é uma demanda que na fila assistindo. Sobre a menopausa foi a pauta que eu sugeri. Mas eu tô do seu ladinho, Magna, tô do seu ladinho. Então, assim, muito obrigada mesmo, viu? Até a próxima, nós vamos continuar. Obrigada. Agora, gente, Davina, tá bom aqui, que máximo. Se deu certo é porque Deus já tinha